Muito boa tarde, passam agora 18 minutos das 4 da tarde, interrompemos esta música, depois prometemos repô-la. Por agora ficamos com a análise à pandemia da Covid-19, com a participação, como é hábito, do professor e investigador Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Percebemos agora que estamos também a ser bem ouvidos através do nosso Facebook. Podem então acompanhar esta análise aqui em 100.2 FM, radioboanova.sap.pt e também através do nosso Facebook. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. É isso mesmo, para acompanhar aqui em radioboanova.pt no nosso Facebook. Estamos com o professor Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Professor Carlos Antunes, muito boa tarde, muito obrigada por se juntar a nós em mais esta edição de análise da pandemia. Boa tarde. Boa tarde e obrigado, Liliana. Cá estamos nós mais uma vez. É verdade. Professor Carlos Antunes, olhamos e estamos hoje já diante de uma nova realidade. O país entra às 0 horas de amanhã num novo confinamento. A regra é ficar em casa, mas contam-se 52 sessões à regra. As escolas vão estar abertas, é permitida a visita aos lares. De um modo geral, como é que olha para estas medidas? Vejo com alguma preocupação. Preocupação porque pode ser... podemos ir verificar uma situação que é continuarmos a cometer erros do passado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se temos esse conjunto de exceções, mesmo por um mês, podemos não ter o mesmo efeito de redução e de achatamento da curva que tivemos em março. E em março a realidade era diferente. Em março nós tínhamos cerca de 400 ou 500 infectados ativos quando confinámos e hoje temos 116 mil. Na altura tínhamos 150, 170 casos por dia, hoje temos 10 mil por dia. Portanto, é uma realidade completamente diferente em que todas as regiões, todos os concelhos, quase todos, têm, digamos, o vírus a circular livremente na comunidade e, portanto, para a situação excepcional, as medidas deviam ser excepcionais. E o que nós observamos é que não. Mas a minha preocupação não vai tanto pelas medidas e a exceção às medidas, mas vai por um pormenor que, obviamente, só especialistas podem detectar, que é constatarmos que, provavelmente, estamos a chegar ao limite da capacidade de testagem. E isso é problemático, porque se o número de contágios chegou ao nível dos 10 mil e se a nossa capacidade de testagem não consegue detectar esses 10 mil, nós vamos progressivamente observando o número de novos contágios que não são apanhados pelo sistema e que podem criar novas cadeias de transmissão. Ou seja, exatamente aquilo que ocorreu e que nós identificámos, e foi antes de ontem apresentado no Infarmed, identificámos que na semana de Natal fugiram do sistema cerca de 5 mil contágios e que esses 5 mil contágios, uma boa parte deles, terão criado novas cadeias de transmissão e foi um dos fatores, para além da questão da mobilidade e do aumento dos contactos, foi um dos fatores que contribuiu para o crescimento exponencial elevado que nós verificámos após o Natal. E, portanto, o que nós estamos a analisar nestes últimos dias e vamos continuar a analisar são um conjunto de outros indicadores que nos podem dar uma realidade que pode estar escondida, que é haver um conjunto, um número de infectados reais e nós apenas estarmos a diagnosticar um número muito abaixo. Desse número real. Isso é aquilo que nos preocupa, porque, resumidamente, só para acabar a questão, o que nós ouvimos foi falar em medidas, abrir, fechar escolas, manter abertos, fechar espaços, etc., atividades aqui, atividades acolá, e não ouvi ninguém a falar sobre a testagem.
ou seja, a reforçar as equipes de terreno e a capacidade de diagnóstico, de testagem. E isso é o que se é feito nos outros países para conseguirem, de uma forma muito rápida, reduzir a incidência. Por exemplo, e nós não estamos a estar aí. Nas escolas, a manterem-se então abertas, como foi anunciado, deveria ser também acompanhada esta medida de manter as escolas abertas com testes à população escolar? Eu tenho minhas dúvidas, porque se a nível nacional nós já estamos com uma limitação, não conseguimos passar de 60 mil testes diários durante a semana, e no final da semana não ultrapassamos 25 mil testes ao domingo, okay? Eu pergunto como é que nós vamos testar a comunidade estudantil quando nós não temos capacidade para testar as cadeias de transmissão que já nem sequer há capacidade de monitorizar. Portanto, temos ouvido relatos de muita gente de que está infectado e durante 10 dias está em casa, não é contactado pelos responsáveis para saber se houve contactos ou não, que devem ficar isolados ou não. Portanto, isso reflete já uma escassez de recursos e uma incapacidade de testar aquilo que nós precisamos testar. Portanto, ser assim, haverá muitos casos que não estão a ser identificados, não é? Ainda no dia da reunião no Infarmed, um especialista deu conta de que o país pode mesmo chegar aos 14 mil casos por dia. Acredita então nessa possibilidade? Os 14 mil casos são estimados por mim e, portanto, eu posso falar melhor sobre esses 14 mil casos. Como foi dito no Infarmed, nós baseámos num conjunto de pressupostos, não é? De suposições. Nós supusemos que iríamos ter a mesma performance, a mesma eficácia de março. Ou seja, que iríamos conseguir achatar a curva com a mesma desaceleração. E foi esse o pressuposto que nós verificámos que provavelmente iríamos chegar aos 14 mil. Mas aqui há duas questões. Podemos não chegar lá porque nós não conseguimos identificar os 14 mil, porque o limite que nós estamos a identificar agora no máximo com uma positividade de 18% é 11 mil. E 11 mil durante a semana, durante o fim de semana 5 a 7 mil, isso dá uma média de 8 mil. Portanto, havendo 11 mil contágios por dia, poderão estar a 3 mil, 2 mil por dia a escapar ao sistema. Uhum. E, portanto, nós podemos estar aqui um bocadinho enganados pelos dados, que não correspondem à situação epidemiológica real, mas é apenas uma situação epidemiológica diagnosticada. E um dos indicadores que nos mostra que isso pode estar a ocorrer é exatamente a positividade, ou seja, o número de a percentagem de positivos sobre os testes que fazemos está a aumentar significativamente. Os outros indicadores vamos vê-los mais à frente, que é os internamentos e os óbitos. Se a incidência parar nos 10 mil, porque é isso que nós conseguimos testar, e se os internamentos continuarem a subir e os óbitos continuarem a subir, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Sim. E nós estamos a antever essa situação. Portanto, a questão dos 14 mil vai depender da nossa capacidade de testar e, de facto, verificar se há esses contágios ou não. Mas era no pressuposto de conseguirmos um confinamento igual a março, mas já vimos que não. O confinamento não vai ser igual a março. Professor, as escolas deveriam fechar? Mesmo que nas escolas não haja uma grande taxa de contágios como há na comunidade, mesmo supondo, haverá contágios. E esses contágios vão multiplicar-se. Okay? E nas outras atividades, como por exemplo a questão das missas e portanto, da atividade religiosa. E outros supostamente que são permitidos. E portanto estamos enredamos por uma estratégia que eu acho que vai fazer muito mais mal à economia do que se fosse um confinamento numa semana ou 14 dias completo. Mas mais do que o confinamento, atualmente eu sou mais apologista do aumento da capacidade de testagem. Demonstra-se pelos dados que em outubro nós conseguimos desacelerar quando aumentámos significativamente a testagem, passámos dos 20 mil testes em média diários para os 40 mil. E foi aí que nós conseguimos controlar a segunda vaga, mais propriamente do que as medidas. As medidas
são importantes porque reduzem o número de contágios. Okay? Reduz, digamos, a velocidade de propagação da infecção. Mas a testagem também é uma forma de desacelerar a propagação da infecção. A testagem, quanto mais rapidamente nós identificarmos os infectados e os isolarmos, menos infectados vão circular na comunidade. Esse é o objetivo. Portanto, é uma espécie de uma corrida em que o vírus vai à nossa frente e nós vamos atrás do vírus. Nós, para reduzir esta distância que o vírus nos leva, nós temos duas formas. Ou reduzimos a velocidade do vírus, ou aumentamos a nossa velocidade para apanharmos o vírus. Ou então as duas juntas. E a nossa velocidade é exatamente a velocidade da testagem. Ora, se nós pararmos essa velocidade e o vírus está a ganhar velocidade, ele está-nos a aumentar cada vez mais esse distanciamento. É esse princípio de que nós estamos a olhar um bocadinho com muito mais cuidado. Temos que ir buscar outros indicadores, outra informação, nomeadamente a percentagem dentro dos positivos, qual é a percentagem dos sintomáticos e dos assintomáticos, isso é um indicador também para nós. Depois também a taxa de aumento dos internamentos, também é outro indicador. Portanto, vamos cruzar aqui um conjunto de indicadores juntamente com a positividade para tentar perceber o que é que se está a passar efetivamente em termos epidemiológicos. Muito bem, portanto é preciso testar mais, entende, enquanto especialista e que tem vindo a acompanhar toda esta situação da pandemia no nosso concelho, no nosso país, aliás, e no mundo também. Portanto, esperava-se um confinamento mais duro, nem que fosse só por uma semana ou 2 semanas. Hoje, professor, atingimos os 10.698 novos casos, 148 óbitos, portanto, nos últimos dias tem-se atingido máximos. No Concelho de Oliveira do Hospital, e porque em cada espaço de análise olhamos também para o nosso Concelho, a taxa de incidência também tem vindo a subir, de acordo com os últimos dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde. A taxa de incidência por 100 mil habitantes era de mais de 1000 casos no Concelho. Na terça-feira, em números partilhados pelo Presidente da Câmara Municipal, estavam ativos 183 pessoas. Que cenário é que podemos esperar no Concelho de Oliveira do Hospital? Ora, como eu já revelei na semana passada, eu estou agora a seguir ao detalhe os dados que me são enviados à DGS e extraio os dados de alguns concelhos, e um deles é Oliveira do Hospital. E o que eu observo é que, confirmo aquilo que disse, portanto eu só tenho dados até dia 11, portanto os dados que foram publicados no dia 12 só tenho até dia 11 de janeiro. Existiam até dia 11 de janeiro 218 casos acumulados a 14 dias, o que corresponde, em termos de normalização a 100 mil habitantes, cerca de 1.132 infectados por cada 100 mil habitantes. Portanto, acima dos 960, que classifica o município a nível extremamente elevado, ou seja, a nível vermelho. O que eu observo, depois é extremamente importante nós olharmos essa tendência, como é que evolui esse valor, não é? E como é que evolui em termos de velocidade e em termos de valor de magnitude. Estamos acima dos 960, estamos numa espécie de um planalto. Houve uma ligeira diminuição no Natal devido essencialmente à diminuição de testagem, e já tinha referido, e depois voltou novamente a subir, mas a subir não com uma inclinação e com uma taxa igual ao período anterior de Natal. Portanto, nota-se de facto uma estabilização. Estamos ali entre os 160 e 130, 1060 e 1130 infectados por 100 mil habitantes. A taxa média diária desta incidência acumulada diminuiu, está agora próxima de 0, o que é compatível com exatamente isso que estava a dizer, que é o número de incidência, digamos, a incidência está a estabilizar. Poderá-se pensar que, obviamente, que as medidas, ao contrário do que eu disse na semana passada disse que provavelmente não estariam a surtir efeito. Agora, posso dizer que estão a surtir, se calhar, algum efeito, mas não é aquilo que nós desejaríamos. Porque quando o município chega acima de 960, as medidas deviam efetivamente puxar a incidência para baixo, fazê-la cair rapidamente.
E, portanto, tal como eu disse há pouco, a nível nacional, também aqui vejo em Odé Hospital de que a evolução é muito, muito lenta. Ou seja, estamos no Planalto e ao fim de 2 semanas nós já devíamos estar a descer. E isso não se está a verificar. Portanto, obviamente, também resultado da multiplicidade, da desmultiplicação de contactos que ocorreram no Natal e que depois repercutiram com alguns surtos que tenham ocorrido no Conselho, e isso mantém a incidência em valores muito elevados, pronunciando de facto que o Conselho poderá continuar no nível extremamente elevado nas próximas semanas. Sim, de facto houve 2 surtos identificados em instituições do Conselho e depois também casos de famílias que também, em que aconteceu o contágio por Covid-19. Portanto, é de esperar que o Conselho ainda se mantenha, não é, neste nível extremamente elevado. Vamos todos torcer para que, de facto, no novo confinamento que se esperava mais geral, consigamos baixar estes números. Professor, muito obrigada por mais uma vez se juntar a nós nesta análise semanal na Boa Nova. Obrigado eu e em princípio até para a semana. Até para a semana. Vamos nos encontrar daqui a uma semana. Obrigado. Exatamente, muito obrigada, boa tarde. Foi então a análise com o professor Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que